Irmão Zé, que boa pergunta essa que você está fazendo. E, em primeiro lugar, eu já lhe falo assim, que você está guiado pelo Espírito Santo, no que você, da forma que você está entendendo e compreendendo, porque Deus colocou a verdade dentro de você. E, na verdade, você é um bem-aventurado, porque além de Deus ter colocado a verdade dentro de você, essa verdade, ela permanece no seu coração, você acreditando na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas há muitos, irmãos, milhares de evangélicos, irmãos que foram batizados dentro dessa doutrina, que se corromperam, meu irmão, que cegaram as suas visões e que jogaram fora o que é de Cristo. Porque a Bíblia nos afirma, irmãos, que nenhum amaziado tem parte no reino do céu. Entendeu? Então não podemos fazer batismo de pessoas amaziadas, né? Porque amaziado não tem parte no reino do céu. Então, se alguém é junto, se tem um casal que estão juntos, não são casados, é claro que eles têm que colocar a vida deles em ordem, né? Segundo a lei do país, têm que casar para poder estar de acordo à vontade de Deus para poder se batizar. E essas pessoas, né, que encontraram com o Senhor Jesus na época, né, e que foi feito o batismo, em primeiro lugar, Jesus não batizou ninguém, né, a não ser com o Espírito Santo, com água não. João Batista batizava com água no nome do Senhor Jesus. Mandava o povo esperar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele já era o batismo. Ele já é o Senhor Jesus. Ele já é o céu. Já é a salvação. O que ele dissesse com a boca, pronto, é o que valia e o que vale, né? Então, nunca se vimos na Bíblia que chegou um casal de amaziado, né? E o Senhor fez esse tipo de situação, né? Porque perdoar as pessoas, né? As suas obras, coisas assim que cometeram, é claro que o Senhor perdoou, né? Você vê que Maria Madalena era uma prostituta, o Senhor perdoou, não é? Então, após aquele dia que ela foi perdoada pelo Senhor Jesus, ela não praticou mais o ato de adultério, né? E milhões de pessoas que o Senhor perdoou, mas todos que encontravam com o Senhor, naquele momento, não praticavam mais. Então, é como nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje. O Senhor perdoa, Ele escolhe, Ele chama. Também não é todos que a gente oferece a palavra de Deus e que vem ser crente na igreja, que foi chamado por Deus. Às vezes muitos vai por impulso, vai por insistência, vai por família, por interesse, por inveja, né? E por isso que as coisas dão errada no meio da irmandade, dos crentes, dos batizados. Mas os que Deus chama é dessa forma. O Senhor perdoa, mas ele manda pôr sua vida em ordem. O que pregava João Batista? Arrependeis vós, porque é chegado o reino do céu. É chegado aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitais as suas veredas. Porventura, quem anda amaziado, né, e na prostituição, e nesse tipo de situação, não está em veredas erradas, em caminhos tortuosos, pecaminosos, né, em desacordo à palavra. Então, irmãos, isso são novos ensinamentos, e eu sei que você já deve ter conhecimento em alguns outros que são pior do que isso aí que você está falando. Tá entendendo? Pior do que isso aí que você está falando, que já pode fazer, pode agir. Mas isso é a cabeça do ministério, né? É ensinamento deles mesmo. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus, viu? Nada a ver, irmão Zé. Pode ter certeza. Então, se a pessoa é solteira, está livre para batizar, né? E se for amaziado, tem que casar para poder se batizar, entendeu? Mas é mais ou menos assim, porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse, se nós cobiçar a mulher do próximo, já cometeu adultério com ela. E nenhum fornicário e nenhum adultério tem parte no reino do céu. E aí, se nós só deseja, nós já pecamos diante de Deus. E se a pessoa pratica o ato? E, por exemplo, quem tá amaziado,
ele é dono daquela mulher, ela é esposa dele? Não é. Ele está deitando com mulher alheia. Então, é um pecado mortal. Não faz sentido, viu, irmão Zé? Boa pergunta, mas eu digo que não faz sentido no que estão expondo. Isso é um engano de Satanás. É uma palavra que está escrito em Apocalipse, que diz assim: eu tenho contra ti que suportaste Jezabel, mulher que nos manda os meus servos ensinar prostituição, né? Se prostrar ao sacrifício dos ídolos, né? E a idolatria. Então o Senhor diz assim, que eu derrubareis numa cama, né? E te ferireis com enfermidades mortais. Tanto você que está ensinando os outros a fazer o erro, como também ferirei os seus filhos também. Então, todavia, é cumprimento da palavra, irmão Zé, o que eles estão fazendo. Mas a realidade é essa. Está tudo errado. Tudo errado e não faz parte do Senhor Jesus. Isso é uma obra de Satanás, que eu quero dizer assim, essa parte de ensinamento que pode batizar amasiado, isso é obra de Satanás, engano da serpente. E aí, o que o irmão explicou lá não tem nada a ver com as escrituras sagradas, não. Ele disse que o batismo, a pessoa tem que se preparar, né? Se preparar para se batizar, não. Porque a preparação, aliás, não existe preparação para se batizar. Tem que ser do jeito que a pessoa se encontra, o que a Bíblia diz. Do jeito que a pessoa se encontra, cheio de pecado, beberrão, cheio de mulher, mas a Bíblia convida ele para o batismo, para tirar o que tem nele, o pecado, para enterrar o seu corpo, porque batismo chama sepultamento. Enterrar o corpo e nascer uma nova criatura, como uma criança, é o que a Bíblia ensina. Né? Quando acontecia os batismos, era batizado de todos, homem, mulher e homem, de todo jeito, de todos os pecados, porque o único que não tinha pecado na hora ali era Cristo, mas todos tinham. É para isso que é o batismo. Não tem, primeiro desceu uma lei, né, um casamento pelo homem para poder se batizar, não. Não existe isso nas escrituras, não tem registro para isso. Essa que é a tecla, não adianta irmão, cooperador, não, porque irmão é ancião, explicou assim, não existe. Se a escritura confirma assim, é assim pela palavra, como está escrito na Bíblia. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando diz Deus verdadeiro é a palavra. E observamos que a mentira, ela vem de Satanás. E quando Deus os chama nós nas águas do santo batismo, é para sepultar o velho homem e os pecados que o homem cometeu, e após sair das águas, ele saiu um homem transformado, lavado, perdoado, como as mulheres também, para andar em novidade de vida. E aqueles pecados que ele tinha cometido antes de fazer um concerto com Cristo, jamais não pode cometer mais. Porque observamos que Maria Madalena, ela cometia adultério no tempo da lei de Moisés antes de Cristo, ou que seja, antes de encontrar-se com Cristo. Mas a partir do momento em que Moisés determinou para apedrejar-se Maria Madalena, os homens levaram ela à presença do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus perdoou a Maria Madalena. E disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E o Senhor Jesus disse: nem eu também te condeno, mas vai-te e não peques mais. Então Maria Madalena não pecou mais a partir daquele dia que encontrou com o Senhor Jesus. Isso é um bom sinal que nós pode ter pecado antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de ter um compromisso, de fazer uma aliança pelo batismo de arrependimento, antes de ser esposas de Cristo. Mas a partir do dia que fizemos o concerto com o Senhor Jesus e que temos esse compromisso com Deus pelo batismo de arrependimento, sabemos que isso é um caso sério. É uma responsabilidade muito grande, o qual o Senhor Jesus não aceita ser traído por nenhum de nós, como servo e serva, filho, amigo e amiga do Deus Altíssimo, porque o Senhor Jesus, ele deixou
escrito que aquele que quebranta o batismo, né, que volta atrás é que nem os cães que volta a comer seu vômito, e como a porca que depois de lavada e limpa, ela volta ao atoleiro a se sujar. Isso significa dizer que aquele que está lavado, perdoado, não pode voltar a comer as mesmas comidas, fazer aquilo que fazia antes, né? E nem vir sujar de novo no atoleiro, no lameiro, na sujeira do pecado. Observamos isso. Mas o que queremos dizer é que fomos interrogados por esse moço que anda aí nas mídias interrogando um e outro e nos afrontando a irmandade e expondo o sentimento satânico, mentiroso e dizendo, pregando que o homem pode se batizar, fazer um concerto com Cristo, mesmo sendo só amaziado, só junto. Ele acabou de dizer no áudio aí, que colocamos aí no vídeo, dizendo que esses ensinamentos de que o homem tem que se preparar, ou que seja, se ele for amaziado, não precisa casar com a pessoa que ele convive, porque o Senhor vai perdoar tudo, né? Venha como está. Mas é claro que venha como está em outros sentidos, mas não no sentido de ele estar amaziado, e vir como está amaziado, se batizar, depois que sair das águas, aí e deitar-se com a mulher só amaziada. E onde fica a palavra que o Senhor disse? Que nenhum amaziado tem parte no reino do céu. Nenhum amaziado. Porque o casamento é um mandamento da lei do Senhor, o qual o casamento no civil é, é uma lei do país, é uma ligação, né, da parte de Deus, em que cumpre o que o Senhor Jesus disse, né, que o apóstolo Paulo disse: bom seria que o homem fosse como eu e não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um procura uma mulher e case, porque é melhor casar do que abrasar. Quer dizer, o apóstolo Paulo pregou essas palavras e o Senhor Jesus deixou carta de desquite, e desquite, a gente só se desquita quando é casado. Então, temos mandamento, né? E João Batista pregou que tem que se arrepender, né? Sair dos maus caminhos, né? E fazendo um concerto com o Senhor Jesus, esperar na sua misericórdia, no seu amor, e deixar-se a palavra de Deus cumprir na vida daquele que crê na palavra. Mas os murmuradores, eles não guardam a palavra. E além de eles estarem embaraçados, perdidos, eles estão procurando, né, seduzir aos demais para que não venha pecar sozinho e nem ir para o inferno. E isso observamos que é cumprimento da palavra, que estamos nos últimos dias, são reino contra reino, né? Enquanto o Senhor Deus trabalha e usa dos seus servos para defender, para salvar, para ensinar o céu, a salvação, a verdade, a justiça, tem os servos do diabo, que usado pela serpente, está ensinando a Eva a comer da fruta, desobedecer a Deus, dizendo que é tudo normal, que vai ser como Deus. Quem já viu ser normal um casal amaziado descer as águas, batizar e depois levar uma vida normal para com Deus, continuamente amaziado? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse que quem cobiça a mulher do próximo comete adultério com ela. O Senhor manda arrancar o olho, se cobiçou, daí por diante. E se o homem comete adultério com a mulher porque desejou, e quem está deitando com ela? E observamos que a mulher que está junta com alguém, ela não é esposa. Esposa é quando é casada, que está ligada segundo a lei do país, que é o casamento civil. Então a gente dá para perceber que isso é um engano de Satanás, né? E entrou no coração de alguém que hoje está expondo esses sentimentos mentirosos. Mas
Isso a gente tem certeza que, como disse o Senhor Jesus, a planta que meu Pai plantou não há Satanás que possa arrancar. E aqueles que estão escritos no livro da vida, de maneira nenhuma vai ser arrancado, vai ser riscado o seu nome. E nem todos podem ouvir essa palavra, disse o Senhor Jesus. Em outra parte, o Senhor disse: aquele que é de Deus ouve, escuta, recebe a palavra de Deus. Mas vós que não escuta, que não recebe, é porque não sois de Deus. Então, é o que a Bíblia nos ensina, nos afirma, né? E tá aí os áudios para alguém conferir que estão ensinando que pode batizar os amaziados, amancebados, aonde a Bíblia nos confirma, da parte de Deus, que se algum crente for casado com uma mulher descrente e ela quiser deitar-se com ele, ele não deve aceitar. Da mesma forma, se a mulher é crente e o homem descrente, ela não deve consentir em deitar com uma pessoa que não é crente, servo de Deus, que conduz no coração a mesma fé e doutrina. Então, se essa pessoa que é descrente, se aborrecer e quiser separar, largar-se, o Senhor Jesus nos ensinou que deixa embora. Só assim você não está sujeito à servidão de Satanás. Essa que é a realidade. Então é o que faltava nesses últimos dias, aparecer alguém dessa forma, ensinando o povo que pode batizar, amaziado, amancebado, e onde fica a palavra de Deus. Seja repreendido esses espíritos contrários, mentirosos, e que o Senhor nos esclareça e dê o dom de discernir aos servos que há de se salvar, que são que andam com a palavra e que não seja enganado por esses espíritos que estão se manifestando. Mas aqui tem um outro irmão que, guiado por Deus, que aprovou essa resposta. No caso, aprovou que não podemos fazer batismo de amaziado. E esse irmão, ele concordou que não pode amaziado se batizar. E ele está dentro da doutrina. Mas aqueles que não têm a doutrina de Cristo é quem está dizendo que pode batizar do jeito que está. E está entendendo que pode estar amaziado, que pode batizar. Não. E aí? A Bíblia nos afirma que temos que pôr a nossa vida em ordem. Temos que pôr a nossa vida em ordem. Se o homem é viúvo ou solteiro, ou a mulher solteira ou viúva, está livre a se batizar. Mas se ela está amaziada, tem que se casar no civil para poder ser batizada. E de preferência, ainda tem que batizar os dois, porque se um só batizar e o outro continuar sendo descrente, ainda a Bíblia nos afirma que não pode nem ter relação, nem se deitar com o descrente. Antes, se ele não se converter, deve se separar, largar. Assim a Bíblia nos ensina. E está aqui os ensinamentos. Mas o irmão que concorda que estamos certos com esse ensinamento, que é da Bíblia, está aqui ele respondendo, né? Todos os servos e servas de Deus do grupo A Caridade e a Perfeição, e a minha saudação de todos os servos e servas de Deus. Irmão Piauí, eu concordo plenamente com todas as palavras que esse servo de Deus aí falou, viu? Falou e falou guiado e falou segundo o Espírito, ou seja, segundo a essência da palavra, tá? Porque quem tem o Espírito de Deus não se desvia da palavra, ou seja, não deixa a palavra para ouvir palavra de anjo, tá? Porque quem deixa a palavra para ouvir palavra de anjo, entendeu? O anjo quer a facilidade, o anjo quer que a pessoa come, bebe, tá? Mas só que passando por cima da palavra. É aí onde o leão alcança o Espírito.